Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Ponto Zero. Estou aqui com Dorim, o Gitano, né, nosso querido apresentador. Hoje a Karen não pôde estar, ela está com um pouquinho de dor de garganta. Estamos aqui com o nosso convidado, mais do que especial, espacial, Dr. Walter Trebits, né, profundo conhecedor de ufologia e espiritualidade, além do que é catedrático aí em universidade de Direito. Tudo bem, doutor? Como vai o senhor? Tudo bem, Ângela? Tudo bem, Dorim? Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta para trocar um pouquinho de conhecimento com todos. Boa tarde, Tudo bem, pessoal. Dorim? Tudo bem? Tudo Opa, ótimo. vamos iniciar então, né, Cris? Vamos começar com a primeira pergunta. Quem são os Homo capenses, Walter? Bom, apesar de que existem linhas de conhecimento no mundo que querem atribuir aos Homo capenes o rótulo de extraterrestres, e inclusive usam isso para dizer que por eles terem uma relação direta com o nosso poder no mundo, o mundo é dirigido por extraterrestres. Eu tenho uma notícia boa, porque também foi boa para mim, eles não são extraterrestres, eles são uma linhagem planetária, né, da Terra, que faz parte de várias linhagens de DNA que existem e já existiram aqui, eles existem ainda, né? Então, por eles terem características especiais, como seres humanoides e um fator de DNA diferenciado do humano, né, do nosso humano, né, atribuem a eles esse rótulo de extraterrestres. Mas eles são uma das linhagens que qualquer pesquisa antropológica responde isso, né, foi encontrado e é encontrado ainda conexão, né, da existência deles e da trajetória deles terrestre, né? Então, é uma das espécies humanoides que habitam o planeta Terra. Opa, tem mais uma pergunta, Walter. Qual a origem e de onde eles vieram? E qual a sua configuração física? Bom, eles são muito semelhantes a nós fisicamente, né? Eles até se confundem com o ser humano, né? Eles têm uma configuração física bastante semelhante. O que difere eles, e isso até historicamente acaba se revelando em todas as passagens históricas do planeta, é a formação do crânio, né? Eles têm uma formação do crânio mais alongada, porque eles têm uma massa cefálica diferente da humana, né? Por conta disso, eles têm uma racionalidade bastante desenvolvida, têm uma capacidade intelectual fantástica, né? Mas eles têm uma certa insensibilidade no que diz respeito à relação humana, né? Como o ser humano, eles não são tão voltados, ou alguns até se arrisca a dizer que não são nem um pouco, né, emocionais, ou vamos simplificar para o pessoal entender, né, amorosos, né? Eles não têm aquele lado humano que nós temos, eles são muito racionais e detêm, inclusive, essas capacidades junto aos grandes poderes do mundo, né? Se a gente notar a trajetória histórica tanto da Igreja Católica como de outras linhas de conhecimento, né, o uso de determinados adornos de cabeça, que parecem assim, que nos revelam até uma indagação, bom, por que, né, que o papado utilizou ou utiliza até hoje alguns adornos e tudo mais, isso tem a ver justamente, né, com a presença deles no poder, com a presença deles na nossa história, e que faz, né, essa participação. Uma coisa interessante na estruturação física deles, né? Eles não podem, vamos dizer assim, se misturar com o DNA humano, né? Um Homo capenis, quando ele se relaciona no sentido procriatório com um ser humano, o produto desse nascimento, né, do outro ser, esse outro ser será estéril, né? Então, eles não têm essa prerrogativa
né, de estar se relacionando com o ser humano. A forma deles subsistirem a sua própria existência é entre eles, né? Então, é uma coisa que é eminentemente deles, e por conta disso, eles se colocam, né, de forma isolada do mundo. Aí, já me perguntaram, e talvez até perguntem hoje, mas antes que perguntem, eu vou aproveitar para adicionar, né, essa questão, né, por que a gente não conhece, né, não tem contato direto com eles. É uma questão bastante importante pensar que, primeiro, né, como eles não se relacionam com o ser humano fisicamente, eles passaram a ter uma atuação isolada no mundo, e não vou dizer secreta, mas que, como eles comandam também o campo do conhecimento, eles sempre insistiram que ninguém conhecesse a presença deles, porque na medida em que você não tem o porquê, né, se expor ou fazer parte de um grupo, e você domina esse grupo, é melhor que ele não saiba que você existe. Então, até perguntam por que a ciência não revela na cadeia, na classificação dos humanoides, do Homo sapiens, e todos os seres que já foram estudados aqui no planeta, o Homo capenis não aparece. Ele aparece, só que ele não é revelado. Ele está na lista. Se você pegar uma lista antropológica séria, ela vai revelar a passagem e o conhecimento do DNA deles. Só que eles têm um poder, inclusive, recentemente eu estudando o assunto e vendo revelações a respeito, né, eles têm domínio, inclusive, pelo conteúdo de informação que existe em alguns portais na internet, né, sobre eles mesmos. Tanto que, se você for lá buscar, muitas vezes cai até a tua internet, em razão de você procurar um assunto que, para eles, né, eles preferem ainda manter em sigilo. Ô, Walter, em que parte do planeta habitam esses seres? Ou eles transladam entre multidimensões? Como funciona? Eles são físicos, não físicos? Eles têm a matriz física, né? Eles têm a matriz física, e onde eles moram? É uma pergunta que tem uma resposta, sim, que não satisfaz, né, exatamente quem, não dá o endereço deles, mas eles moram nos sítios de poder. Dentro dos poderes, dos grandes poderes mundiais, é onde eles estão. Então, uma das formas de eles atuarem, né, é nos sítios de poder. Poder de conhecimento, poder religioso e poder econômico. Daí, então, vem sempre aquela repetição que a gente vê em alguns sites, em alguns comentários, que o mundo é dirigido por extraterrestres, mas, na verdade, não é isso, né? É a atuação deles, e é essa atuação que é uma atuação técnica, intelectual. Eles são extremamente conhecedores de matemática, extremamente conhecedores de técnica, né? Mas eles têm essa peculiaridade diferente de nós em relação à própria existência deles. Eles seriam, só um minutinho, mais uma questão dentro dessa questão. O olho que tudo vê tem a ver com eles, então? Sim, essa capacidade de enxergar o além, né, do que o senso comum ainda, né, vamos deixar bem claro, ainda, né, não acessa. Eles têm esse tráfico, sim, que seria justamente a prerrogativa de muitos seres que dominam o mundo, que é a quarta dimensão, é andar na quarta dimensão que a gente fala, a dimensão metafísica, dimensão mental. O mental, né, o mental deles é muito desenvolvido, a telepatia, enfim, essa forma de acessar, né, esse plano, que é um plano que, para a maior parte de nós, ainda, né, volto, e fique bem claro isso, ainda nos é um pouco limitado, mas que estamos caminhando para ter uma abertura ética em relação a isso. Maravilha. Walter, qual a relação deles com o Vaticano? A atuação deles junto ao Vaticano, agora eu gostaria de responder isso de uma forma bem simples, mas que é bastante inteligível, né? Endurecer o poder do Vaticano, endurecer não no sentido de
de tornar ele mais rígido, mas tornar ele menos humano. A verdade é essa. Ele atua no Vaticano com um grande poder, existe, vamos dizer assim, a mente lá funciona muito dentro desse olhar deles, né, desse entendimento deles, e para o pessoal começar a entender a atuação deles, eles, na verdade, transformam o que seria, né, um estado de aspiração espiritual, de bondade, de aplicação em algo que é feito dentro de um poder e domínio. Pula essa pergunta. Oi? Pula a pergunta. Da Karen Hudson? Avisou aqui. Pula aí que avisou aqui. Tá certo. Senão cai o programa, vai cair. O que eles têm a ver com a Matrix religiosa? Tá atrelada à anterior, né? Isso é impossível não dizer algo que não tem a ver, né, nesse sentido, né? A Matrix, o que é? Quando você fala de Matrix, você fala do quê? Né? De uma forma de pensamento único para um único fim, dentro de uma caixa, né, segmentada, né, de uma coisa que é feita para, vamos dizer assim, doutrinar as pessoas. Então, nesse sentido, né, como a força pensamento é muito grande, obviamente que eles atuam de forma importante para formar os dogmas e as doutrinas que fazem as pessoas pensarem de determinada forma. Entendi. Eu recebi o e-mail na hora aqui, Cris, e já deu uma piscada já. Olha lá. Falar desses não é brincadeira, né, Walter? A coisa é muito séria, as pessoas pensam que é brincadeira. Mas ele recebeu ali um... Você está falando deles, eles estão sabendo. Claro. Mas a gente fala até com muito respeito, né? Porque a gente sabe que eles estão aqui também convivendo conosco, né? São partes dessa planeta, né? Walter e Cris, tem um rapaz, WG, de onde vocês tiram essa informação? Ele está mandando uma pergunta atrás da outra, a mesma. De onde a gente tira essas informações? Isso. De onde todos podem tirar. Eu não tenho, eu sou muito sincero em tudo que eu faço. Eu pesquisei muito em livros há 30 anos atrás. De 30 anos para cá, muito do nosso conhecimento é via internet, é via sites de interesse e tudo mais. Agora, muitas pessoas falam, bom, então, o que você sabe, qualquer um sabe sim, só que o qualquer um não tem o cuidado de pesquisar, de filtrar, de verificar, né? Então, a grande fonte de pesquisa, e não é só minha, isso é de quase 95%, é muito poucas as pessoas no mundo que podem trafegar em locais, em sítios arqueológicos, em bibliotecas, em estar ao vivo na informação, mas o que é interessante, quando se pergunta de onde você tira, né, eu tiro de onde todos podem tirar. A questão é como tirar, né, você conseguir selecionar o que é factível, né, o que é verdade e o que é mera especulação. A gente também encontra muito nesse caminho de pesquisa, né, coisas que fazem, com o tempo, você até rever a forma pela qual você entende esses assuntos. Então, é um lugar onde todos podem tirar, isso não é nenhuma coisa que é limitada a poucos ou é exclusiva de poucos. O que importa é o interesse, a cuidado, a pesquisa, isso é bastante importante. E é o que difere o nosso trabalho daqueles que muitas vezes perguntam mais, a gente responde mais, isso faz a diferença. Walter, inclusive tivemos aí uma presidente do Banco Mundial passando essa própria informação, né? Mas a pergunta aqui é o seguinte: é verdade que eles são o topo da pirâmide que comanda essa Matrix, ou seja, o holograma da Terra? Eles fazem parte dela, né? Eles fazem parte. Agora, o que precisa ficar claro com todos, né? Que identificar aqueles que têm essa capacidade, né? De participar do poder e tudo mais, né? E fazer o poder funcionar. Se fala de amor, se fala de uma série
de fatores que contribuem com isso, mas a participação deles, né, no poder mundial é justamente essa participação intelectual, essa participação em que a gente vê dentro, não só dos governos, dentro também de certas linhas de pensamento religioso e tudo mais. Pessoal, fica tranquilo que está caindo, está ficando sem áudio, sem imagem. É que é assim, a gente mexeu numa ferida, por isso que eu entrei no meio do Walter estar falando, senão eles iam derrubar de uma vez. Tem pessoas... Um toque. Estou sem áudio, estou sem imagem, caiu. Então, é assim mesmo, né? Você quer que eu faça pergunta daqui, Dorinho? Você consegue fazer daí? Consigo fazer daqui. Então faz. É fato que desejam diminuir a população mundial de 8 bilhões para 500 milhões de habitantes, conforme essa está escrito na Pedra de Geórgia. Hã? Geórgia, né? Isso. Então, aí, quando se tem essa informação gravada na Pedra da Geórgia, nesse sentido, e isso causa muito mais discussão do que as próprias razões disso. Existem várias formas de ação planetária e interplanetária que concebe, né, a oportunidade para 100% dos seres vivos, várias, né, inclusive com muita força de ação e de assistência, porque essas forças que eu digo, as confederações, essa participação, né, ela não concebe a ideia da eliminação de parte dos seres ou a diminuição de população e tudo mais, né? Então, hoje, eu chego até a dizer que essa informação da Pedra da Geórgia foi uma tentativa de grupos, né, interessados em certos domínios, ou até a provocar medo, a provocar discussão, a provocar polêmica, e que, de fato, né, para nosso caminho, o caminho que nós estamos traçando, né, isso não se torna factível, não. Não é de se esperar que, dentro da nossa existência, né, precisamos novamente, né, destruir uma grande parte para que outra se considere evoluída ou evolua. Né? Todos nós temos o nosso caminho, a nossa oportunidade, e quem for embora daqui a título de não participar é porque não estará na mesma frequência, na mesma vibração. Agora, alguém deliberadamente vir e decidir isso de forma egoísta, porque não há ser próximo ou que se aproxime da Terra com a prerrogativa de decidir quem vai e quem fica, né? Isso não procede. Agora, voltou. Então, só concluindo o raciocínio, né? Essa informação da Pedra da Geórgia está, não estou dizendo que ela é mentirosa ou que ela não procede nem nada, mas ela está se provando que foi apenas uma tentativa de provocar no mundo, nas pessoas, um determinado medo, um determinado questionamento, ou até, sim, poderia ser uma intenção deliberada, mas uma intenção feita não por uma ordem ética, uma ordem que reconhece a existência, que reconhece a vida, e sim que manipula ela. Mas isso está se mostrando cada vez menos verdade, ou menos factível nesse sentido, ainda que muitos entendam que o mundo está um caos, mas esse caos não é aquilo que está se enxergando. Né? O mundo está caminhando justamente para que haja o acolhimento de todos, e não a destruição de uma parte para que a outra sobreviva aqui. Walter, nós vemos aí o movimento aí do Vaticano querendo apresentar um pseudo-salvador, que viria a ser um extraterrestre, ou pode ser... Seria esse pseudo-salvador Homo capensis que o Vaticano pretende apresentar ou não? Isso ainda é prematuro a gente pensar exatamente se é dessa linhagem Homo capennis, se vai ser alguém que vai ter uma ligação
vamos dizer, com alguma civilização extraterrestre. O que a gente vê assim, falando do papel deles, né? O papel deles é manter a sua hegemonia enquanto crença, enquanto, né? Então, isso, obviamente que eles sabendo, como outras linhas de poder no mundo sabem, que se aproxima cada vez mais essa realidade presente, eles querem estar, né, dividindo, né, essa visibilidade em relação, tem que se manifestar, tem que fazer parte, tem que dizer que eles também são conhecedores disso e tudo mais, como de fato são, né? Mas eu entendo, eu pesquisei, eu vi manifestações a respeito, vi colocações a respeito, mas eu entendo que é prematuro a gente dizer que isso tem uma linhagem, uma ou outra, ou está relacionado a isso. Até porque, voltando, né, à questão do Homo capenis, até onde a gente tem, de fato, eles fazem parte aqui como uma dos seres que habitam esse planeta terrestre, né? Então, se fosse falar de extraterrestre, então seria provavelmente outra linhagem de seres que entrariam em contato e fariam toda essa primeira relação com eles. O pessoal está perguntando aqui, não sei se tem a ver. O que tem a ver o sangue RH negativo com os híbridos? O que influi? Será que dá para responder essa? Tem mais ou menos 5 pessoas perguntando a mesma coisa. 15% da população mundial possui o fator RH negativo. Isso tem uma finalidade bastante específica, né, e com várias características relacionadas a esse fator sanguíneo, né, e o que a gente percebe que as pessoas que têm esse fator RH negativo, elas têm algumas características específicas, né, não se permite clonagem, são pessoas que têm sensibilidades muitas vezes mais despertas, têm intuições, às vezes têm clarividência, enfim, elas têm uma forma de expressão, né, psíquica e espiritual um pouco diferente do fator positivo. E por conta disso também há relatos que uma grande parte de abduções foram realizadas com pessoas com fator RH negativo, né, em razão dessa sensibilidade, talvez, dessa suscetibilidade maior em relação a isso. Então, isso é o que a gente caminha para analisar essa diferenciação, o porquê disso e o porquê que isso acontece. Eu também noto todas as pessoas que eu conheço que são fator RH negativo, elas observam muito a existência, né, de alguém que responda a elas, né, os grandes mistérios do universo, né? Pascoal, eu sou RH negativo. Então, você é uma delas, né, que eu também conheço, que está na minha lista. Você já sabia, né? Você é meu amigo, ó, mais de 20 anos já. Você já sabia. Então, e essas pessoas que eu conheço, que eu observo, que tenho amizade, que, enfim, a gente, né, e a Ângela, com a graça de Deus, é uma delas, né, elas têm essa predisposição a encontrar respostas, né, no universo mais acentuadas, né, mais despertas do que, vamos dizer assim, o senso comum. Não que os demais não sejam assim, mas isso a gente observa com mais intensidade também nisso. Então, o RH negativo ainda tem muito o que a gente vê, o que a gente estudar, o que a gente colher de informação, porque... E 15% é 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, né? É uma população bastante importante, né? Um número bastante grande no mundo, né? Walter, tem uma pergunta que estão mandando aí incisivamente também. Estou lendo aqui as perguntas. Até coloquei óculos, porque repetiu-se essa pergunta por diversas vezes. Eles querem saber se esse ser, esse homo, ele tem a ver, o que ele tem a ver com os reptilianos e com a Illuminati.
Bom, Eles têm alguma ligação? Não tem ligação nenhuma? Pelo que você estudou, pesquisou? primeiro vamos só comentar rapidamente a questão que se fala tanto dos Illuminati, né? Os Illuminati fazem qualquer associação de poder e poder sombrio ou coisas assim, já utilizam a palavra Illuminati, né? E se vê também algumas pessoas, inclusive, usando essa palavra Illuminati como se fosse não quero ser não quero ser grosseiro nem ofensivo com isso, mas quase como se fosse uma gripe, né? Quem são os Illuminati de fato? Da onde veio isso, né? E por aí vai, né? Existe toda uma história, né, do nascimento de uma sociedade e que se intitularam e tudo, mas hoje se usa muito de forma equivocada, né, esse termo Illuminati e tudo mais. Obviamente que nas esferas de poder, onde as capacidades, a inteligência, né, o poder oculto que não é conhecido de todos e que é o poder que faz a diferença, aquilo que faz as pessoas pensarem e acreditarem, né, que é o pior, né, acreditarem em determinadas linhas de pensamento, ou de ação, ou de comportamento, obviamente que são, vou dizer assim, patrocinadas por inteligências semelhantes, né, às capacidades do Homo capenis e tudo mais. Illuminati, colocando eles juntos, né, até aonde a gente consegue conceber essa ideia, né, é muito mais uma atribuição do que alguma realidade que se distingue, né? Então, você vai andar na rua e, de repente, você, por uma iluminação, você vai saber, bom, aquele cara é Illuminati, aquele não. É uma atribuição que alguns grupos se dão, algumas pessoas se dão, né, até para causar um determinado medo, um determinado espanto, uma determinada desconfiança e tudo mais. Walter? Oi? Pensei que você tinha caído. Como podemos nos proteger deles? Desculpa, não entendi. Como podemos nos proteger deles? Essa pergunta é a cerejinha do bolo, né? Como podemos nos proteger dele? Com esclarecimento, né? Com esclarecimento, buscar a informação verdadeira, né? Evitar as discussões que são baseadas em especulações, no achismo, em frases malditas que falam de pessoas, de grupos ou de entidades sem o devido conhecimento, né? O autoconhecimento, o autodesenvolvimento, o desenvolvimento pessoal, o conhecimento de si, né? Aquela questão que eu sempre volto a repetir já de várias vezes, vários encontros que eu tive para falar, tanto em público como nos programas da Ângela e agora aqui também na TV Galáctica, né? A necessidade das pessoas buscarem em si, né, as respostas sobre si mesmo, se conhecendo, que isso te fortalece, isso te aproxima do encontro da verdade. É quando você vai entrar, por exemplo, num site da internet e vai ver uma informação, que é a informação que a gente está dando aqui, e vai saber se ela procede ou não, se ela pode ser dita ou não, se ela pode ser transmitida ou não, ou se ela é verdadeira, né? Então, esse trabalho de conhecimento, né, e não é um conhecimento eminentemente intelectual, né, porque só a informação não faz, né, não te traz consciência. Né? Consciência é algo também superior, e isso que te fortalece, isso é que te protege em relação a todo esse sistema que ainda se mantém persistindo no planeta. Ok. Nós temos algumas perguntas de internauta que estão colocando incisivamente. A gente pode fazer para você, Walter? Pode. O que tem a ver os Illuminatis ou a maçonaria, por exemplo, com os extraterrestres? Nada. Absolutamente nada. A maçonaria é uma sociedade de formação moral dos homens, ela é uma
dos pilares, dos princípios maçônicos é a fé pensada. Significa dizer o quê? Que o maçom, quando tem a sua iniciação e a sua formação como maçom, ele recebe as lições, os arquétipos, tudo mais, que lhe faz formar como maçom, a partir de uma fé pensada. O que é a fé pensada? É livre de dogmas, livre de idolatrias, livre de buscas vazias sem comprovação. Então, hoje, pelo que se entende ainda dentro da própria maçonaria, não existe relação que traga, vamos dizer assim, será pela maçonaria que os extraterrestres vão entrar em contato, ou entram em contato por ela. Claro que, na medida que houver essa manifestação no mundo, poderá haver algum tipo de contato nesse sentido, mas pensar que a maçonaria é uma entidade voltada a esses estudos, essas conexões, ou que está nela as respostas para isso, não. Ela é uma escola, né, de iniciação moral dos homens, né, e nos seus estudos não se encaixa esse tipo que, hoje, quando acontece nos sites ou nos comentários de internet, é uma especulação e um achismo enganado, porque o que se tem é que eminentemente o conhecimento humano, o conhecimento histórico, as suas tradições, né, os seus ensinamentos, e é isso que se tem lá. Dorim, quer perguntar? Eles estão perguntando aqui sobre o... Cadê? Deixa eu colocar o óculos também, não é só você, Cris. Vamos lá. Sobre os reptilianos, estão perguntando. Estão perguntando direto. E estão perguntando se você é maçom. Estão falando direto que você é da maçonaria. Walter. Então, Walter, perguntaram se você... o que os reptilianos têm a ver com os homo capenses? É capenses, né? Ou é capenses? Como é que chama? O que os reptilianos... Capenses? Capenses, não. Capenes. Homo capenes. O que os reptilianos, eles têm rivalidade com os reptilianos, eles dividem legal o planeta, é isso que estão perguntando, viu, Dorim? Os reptilianos, eles têm uma atuação conhecida em quarta dimensão. Eles trabalham muito mais na quarta dimensão do que na terceira, com a gente aqui, né? Os reptilianos, eles têm uma visitação histórica no planeta aqui, de domínio bélico, eles são guerreiros, eles são dominadores, e a semelhança que tem é que se divide, né, os poderes de atuação e de domínio entre essas inteligências e essas forças. Porque o Homo capenis, se ele não é necessariamente um reptiliano, ou um draco reptiliano, ele divide as inteligências e essas linhagens de poder com esses poderes que são poderes que habitaram o planeta e ainda estão, né, presentes, mas em quinta dimensão há de se, né, ter que eles não estarão mais conosco. Walter, uma pergunta que eu me fiz que as pessoas queriam que você respondesse, se você é maçom. Se eu sou maçom? Sim. Sou. Ok. Mais alguma pergunta que o pessoal quer fazer aí, Wagner? Vou te passar agora, Cris. Deixa eu ver aqui uma... Eu tenho um monte aqui na minha mão. O pessoal fica me mandando um monte de coisa aqui também. Então, pergunta uma aí, enquanto eu acho uma aqui. Ô, Walter, a questão da hibridização entre humanos e extraterrestres pode acontecer. Existem híbridos de ETs aqui na Terra, híbridos humanoides, que vivem entre nós? Em quantidade muito pequena, mas existe. Em quantidade muito pequena. Qual o diferencial deles que a gente poderia notar que são híbridos? Você poderia dizer? Então, visivelmente é muito difícil,
porque apesar de existir essa hibridização, como você está usando, né, visivelmente é bem difícil identificar, né, porque, até porque existem algumas manifestações deles que acontecem na forma humana, né, que você convive e você não tem uma informação. Claro que você acaba notando que algumas pessoas se destacam sobremaneira em algum tipo de assunto, científico, seja onde for, e aí, muitas vezes, ao longo da história dessa pessoa, da trajetória, né, você acaba percebendo que ela não era da nossa linhagem humana comum, que tinha algum tipo de correlação, né, com algo extraterrestre. E quem estuda a história, estuda a ciência, estuda os trabalhos de Nikola Tesla, tem a nítida impressão que, né, pelo conhecimento, pelo nível de informação que ele deixou e que desencadeou, que até hoje existem patentes dele que não foram totalmente aproveitadas ou não foram utilizadas, que ele provavelmente ele recebia e tinha uma conexão muito forte com uma inteligência maior do que o ser humano mediano. Tem alguma pergunta, Dorinho? Tem essa daqui, ó. Quem fica, quem vai sofrer horrores até o planeta se regenerar. Precisamos nos verticalizar para fazermos a sessão e sermos resgatados pelas naves de nossos guias interdimensionais? Então, quem promove o verdadeiro resgate no planeta, ele não veio aqui para justamente fazer isso. O verdadeiro resgate, eu estou usando a palavra, mas quem faz realmente o ser humano se tornar algo diferente para um futuro de quinta dimensão, ele não promove resgate, ele promove assistência. Eles são muito claros com isso. Eles não vieram aqui para resgatar ninguém, ou não estão aqui para resgatar. Eu digo aqueles que contribuem com a nossa inteligência, contribuem com a nossa espiritualidade, contribuem com a nossa comunhão ética entre os povos e entre o próprio ser humano. Então, eles não vêm aqui promover resgates, eles vêm aqui promover assistência. Neste ponto é o que nós estamos agora, né? Porque alguém pode falar, mas esse Dr. Walter não está sendo parcial, não está sabendo o que está dizendo, porque a gente sabe que alguns grupos já informaram que terá um momento em que as pessoas serão colocadas em naves para ser transportadas para outro planeta e tudo mais. Isso é uma realidade factível, mas no momento que nós estamos, está nos oferecendo a oportunidade de fazer uso dessa assistência e nos tornarmos úteis à civilização que habitará ou permanecerá habitando esse planeta. Então, o interessante é pensar não em resgate, não em que nave vai levar nós, ou quem vai ser levado, e sim enquanto a gente pode ser útil para fazer parte desse planeta, para continuar construindo esse planeta. Porque se a gente não conseguir ser aqui algo importante, não adianta pegar carona em alguma nave e pensar fisicamente, ou em quarta dimensão, ou fora do corpo físico, ser transportado para outro lugar, porque, né, a missão vai continuar. E se é duro aqui, será duro em qualquer lugar. Então, o que resta para nós? Procurarmos fazer, cada um de nós, a nossa parte, para fazer parte desse todo. E aproveitar a assistência oferecida, né, que a Confederação semanalmente deixa mensagens de esclarecimento, né, de orientação, né, quanto à necessidade de nós meditarmos, de nós trabalharmos toda essa parte interna nossa, né, e obviamente, não exercer o ódio, não exercer sentimentos de revolta em relação a N coisas, ainda que eles entendam perfeitamente os nossos sentimentos e as nossas angústias em relação aos acontecimentos, mas quanto mais a gente emanar luz e amor de si, né, mais a gente faz parte desse todo, mais fará parte de uma ideia que ninguém vai ser necessariamente resgatado, e sim vai fazer parte, né,
dessa história de continuidade do planeta. Walter, tem uma pergunta que vai sair um pouquinho do contexto, mas eu achei bastante interessante, a pessoa está apreciando muito seu conhecimento, vem acompanhando o seu trabalho, e ele quer fazer essa pergunta. Ele chama Rogério, já passou algumas vezes na tela também, ele diz o seguinte, com esse fator que está acontecendo no momento no planeta inteiro, a gente não pode citar o que está acontecendo, mas todo mundo sabe, né, essa questão, que está acontecendo no momento inteiro. Uma hora falam que a Organização Mundial fala que uma hora que você tem que o dito cujo pega, outra hora não pega. Houve umas controvérsias esses dias aí, inclusive. Como ele falou assim, com todo o seu conhecimento, qual é o seu ponto de vista e realmente como nos proteger de tudo isso, para saber a verdade? Os fatos que ocorreram, falando dessa trajetória relacionado à pandemia, às manifestações da Organização Mundial de Saúde e tudo mais que veio acontecendo, existe nisso uma clara origem, uma clara tentativa de desestabilização mundial dos governos, das economias e por aí afora. Só que isso não deu certo. Não está dando certo mentir. A verdade é essa, né? Por mais que pareça um trocadilho de palavras, né? Não está dando certo mentir, a verdade é essa. A verdade é que as mentiras, elas não estão produzindo, elas estão produzindo problemas, conflitos, discussões, alguns problemas ainda bastante sérios, mas elas não estão perdurando, né? Então, o que se tem é que aquele que realmente publica, né, a verdade sobre as coisas, em pouco tempo ela se aparece, né? Foi dito por autoridades que o uso de um determinado medicamento iria diminuir, né, os efeitos dessa pandemia, e isso está sendo gradativamente comprovado que é verdade. Foi dito que deveria se tomar medidas muito anteriores às que foram tomadas, né, e não foi dado ouvidos, e isso se provou que se fizesse isso, as consequências seriam diferentes. Há uma tentativa ainda bastante forte de desestabilizar a economia, com isolamento horizontal e tudo mais que está acontecendo, só que tudo isso está se mostrando, e se mostrou no mundo inteiro, que não deu certo. Tanto é que estão apelando, saindo da questão da pandemia para a revolta, né, civil, né, que a gente está vendo, estão começando a criar arruaças, a criar confusões. Estados Unidos tem vários pontos ali que estão em conflito, que estão discutindo, e por aí afora. Então, a gente tem bastante claro, nós tínhamos 10 dias, do mês de março, com essa discussão por uma possível pandemia, e eu já tinha dito tudo isso que eu acabei de dizer, que era uma tentativa de desestabilizar o governo e tudo mais, e na ocasião, né, a massa, convencida pela grande mídia e por tudo mais, porque a mídia até hoje, qualquer um que sair aqui da live e ligar a sua televisão e tiver algum noticiário, só se fala de Covid-19, só se fala disso, absolutamente disso. Você liga o rádio, só se fala de Covid-19 ou coisas atreladas a ele, né? Então, isso é uma verdadeira campanha de lavagem cerebral da população mundial, só que isso está aos poucos se dissolvendo, porque as próprias pessoas, né, ainda que não totalmente interessadas no assunto, percebem que não é falsa a doença, não é mentira a doença, mas o que se usou em torno disso tudo foi essa manipulação, né, a manipulação das informações, os registros de morte que não são derivados desse vírus e são registrados como tal. Nem com isso eles conseguiram criar, né, estatísticas pandêmicas suficientes para justificar toda essa ação deles. Então, a verdade está vindo, né, e o que a própria Organização Mundial de Saúde hoje se desmente. Por quê? Porque ela estava realmente num caminho, e que aí eu também não entendo por que ela está se desmentindo, porque
se ela está se desmentindo, não deveria nem ter afirmado a coisa contrária anteriormente, né? É uma contra-informação total, né? Exatamente. E aí você tocou num ponto bastante interessante, porque rememora o nosso estudo de uns 20 anos atrás, que dava conta da existência da teoria do sim e do não. Quanto mais você afirma e nega a mesma coisa, você esvazia o assunto. E as pessoas desistem, né, de se interessar, porque como afirma e nega ao mesmo tempo o mesmo assunto, a pessoa se cansa, né, porque isso cansa realmente a psique de qualquer um. Né? Você afirma, diz que é, depois você diz que não é. Né? Então, para quem não estuda com mais profundidade o assunto, ele simplesmente abandona, e a teoria do sim ou não ainda é uma ferramenta bastante perversa, né, para criar desinformação. Diz, Dorim. Tem bastante pergunta aqui, mas o pessoal tem até um rapaz, até colocou meu nome aqui, ó. Deixa eu ver. Faça a pergunta. Eu estou procurando ele aqui, peraí, cadê ele aqui? Você quer que eu faça a pergunta para ele, dele? Eu lembro. Você lembra? Então pode fazer, você sabe qual que é agora. O rapaz está perguntando, ele perguntou incisivamente o seguinte, sobre a maçonaria, a questão do Bafomé. Isso é uma coisa mística? Existe? Qual a ligação da maçonaria com o Bafomé? O Bafomé é um arquétipo. Aí a gente escolheria um dia para falar de arquétipos, que é um assunto bastante interessante. E, ao contrário do que as pessoas dizem, né, e aqui eu não vou dar uma explicação maçônica, vou dar uma explicação esotérica. Né? O Bafomé está representado como um elemento que expõe. Isso não é conhecimento maçônico, isso é conhecimento esotérico, até para as pessoas saberem do que eu estou falando. Né? Ele coloca o elemento feminino, né? Ele expõe o elemento feminino, e o elemento, principalmente, que marca muito o desconhecer das pessoas, que é um ser cornífero. Os seres corníferos, ao contrário do que foi tanto traçado pela história das religiões e das crenças, ele é um ser de ascensão e conexão com o universo. Por isso que ele é cornífero. O chifre, né, conhecido, e o chifre de Baphomet, ele é uma representação da conexão com o Criador, com a conexão com o universo. Os animais que têm chifres, eles representam uma conexão com o universo. É ao contrário do que, né, sempre se divulgou, que a partir do momento que a criatura tem um chifre, ela é embrutecida, ela é um animal, ela é um demônio, coisas desse gênero. Claro que, para você construir ideias, construir preconceitos, construir formas de pensamento, né, que são equivocadas, inclusive, você desenha, né, você faz o monstro com a cara e com a cor que você quiser. Né, no meio do fogo, no meio do sangue, com garras e por aí afora. Mas justamente a formação que tanto se critica, que tanto se atribui algo com algo negativo, algo que é feito para destruir, na verdade é um arquétipo de simbolismo profundo e amplo, também no esoterismo. Até aqui dá para a gente comentar, depois aí precisa de estudo. Precisa fazer um programa só para isso. Tem uma pergunta: quando acabará as religiões, as crenças humanas? É uma pergunta bem difícil, né? Quando cada um for independente de si. Conseguir ser independente, conseguir ter a fé pensada, que eu acabei de dizer há pouco aí, né? A fé pensada, né? Você acreditar menos e experienciar mais. Eu não estou dizendo que não acreditar é descrer, mas acreditar também é estar num estado de conforto, fazendo parte de um grupo, né? Para que, se algo aconteça, você se sinta confortável e dizer, bom, como eu acredito, eu vou participar da festa, se tiver festa. Né? Então, o acreditar tem muito disso. Né? Então, é melhor que você experiencie e sinta a verdade. Né? Você não precisa acreditar, você sente e sabe que é. Né? Então, isso tudo fará, quando você souber realmente o que é,
você não vai precisar mais estar ligado à religião. E, inclusive, será até um arauto de êxito para as religiões quando as pessoas forem assim, porque realmente elas vão exercer a verdadeira religiosidade, e não apenas uma religião. Não vão seguir alguém, né? Vão seguir a verdade, vão seguir o Deus manifesto em si, que é a verdadeira religião, né? Então, a religião acaba aí, essa religião que a gente conhece, né? Agora, isso depende de uma massa que se manifeste assim, e que os demais que ainda estejam apagados ou adormecidos comecem a despertar vendo, né, o que o seu semelhante, que já sabe operar isso com mais independência, né, pode te mostrar. Então, é tudo uma questão numérica no mundo. O que a gente sabe, né, o que a gente tem visto, é que já existe um número considerável de pessoas no mundo despertas para que a religião e a religiosidade se manifeste em si, né? E aí, então, responde um pouco do que dessa pergunta, quando vai se acabar a religião. Bom, Walter, nós estamos nos nossos momentos finais, né? Só um minutinho. Tem mais uma coisa aqui que eu queria falar. Nós estamos nesse momento de transição planetária, né? Você acha que já estamos no final dessa transição ou nós estamos no meio desse caldeirão fervente aqui no planeta Terra? Você acha que algo inédito virá? O que vai acontecer assim que acabar toda essa questão de pandemia? O que vai acontecer com o nosso Brasil, principalmente? Nós não estamos no final ainda, não. Estamos bastante, mais do que a metade, pode-se dizer assim. O começo disso nem se discutia, né, nem se falava. Você bem lembra o quanto a gente falou sobre esses assuntos durante muitos anos, né? Um grupo muito pequeno se interessava por isso. Nós não tínhamos esse maravilhoso canal que é hoje, né, oferecido pelo Dorim, que é a TV, e os seus programas, né, que tem uma abrangência maravilhosa. A gente falava para um grupo muito pequeno. E os conhecimentos também, as pessoas que acompanhavam isso, eu fui testemunha, porque eu via, né, muitas vezes ficavam frustradas, porque as mensagens eram tão lindas quanto são hoje, né, tão ricas, só que parecia uma promessa no qual demoraria talvez tanto tempo que todos nós não estaríamos mais aqui para ver isso. E foi justamente e com a graça, né, que eu vejo, que eu me sinto muito gratificado em ver isso, que a gente está tendo, né, justamente essa mudança. Só que essa mudança, ao meu perceber, ainda está meio que um pouco depois da metade, ainda tem uns passos a dar, né, uns passos a percorrer, mas que todos podem ter certeza que até mesmo hoje eu li como uma informação, uma notícia, né, uma manifestação do Papa, o nosso Papa aí, esse Papa que está assumindo o Vaticano nos últimos anos, né, o nosso Papa que está aí, falando que o futuro será um futuro promissor. Então, assim, e para ele dizer isso, ele sabe, né, pode ter certeza que ele sabe, né, ele não está lá ignorando as coisas que acontecem ou apagado das verdades, né. Então, o caminho ainda existe, né? Existe alguns passos a dar. Estamos um pouco mais da metade e em breve nós vamos ter ainda mais revelações e mais. 2020 ainda tem. E aí falando desse ano, né? Vamos falar desse ano, o que tem acontecido. Ainda tem alguns passos largos a ser dados, mas um grande passo difícil nós já demos. Estamos vencendo. Né? E até o fim do ano tem mais um pouco, mas nós estamos chegando lá. Cris, nós temos um minuto para nos despedir, porque senão eu não consigo subir no Instagram lá para a gente. Ótimo, Walter, passe seus contatos, sua página no Facebook. Ele travou. Voltei, desculpa. Voltou. Então, passe seus contatos, querido, e sua mensagem final, porque nós temos um minuto aí para se despedir, senão a gente não consegue subir o vídeo para o Instagram. Bom, mensagem final. Primeiro, meu agradecimento enorme ao pessoal do programa, a Cris, ao Dorim,
a você que esteve aqui com a gente participando, a participação é linda, é maravilhosa, isso só demonstra que temos realmente a verdade, que muita gente está despertando, está desejando fazer isso. Meu e-mail é Walter, com TH, depois do T tem um H, Walter, adv@hotmail.com, né? Podem mandar e-mail se quiserem conversar, se quiserem tirar dúvida, a gente está à disposição, e muito obrigado por mais esse programa. Gratidão, Walter, gratidão, Dorim, e até o próximo ponto zero, pessoal. Vamos combinar mais programas com o Dr. Walter para ele falar de arquétipos, outros assuntos tão interessantes quanto esse. Gratidão, pessoal. Até o próximo programa, Dorim. Até o próximo. Gratidão, Walter. Obrigado.